galera, vamos falar um pouquinho de Cruzeiro 3, Corinthians 0, hein? O Cruzeiro amassou, passou o carro, não deixou o Corinthians respirar e atropelou, né? Atropelou, fez 3 a 0 no Mineirão. Essa que é uma prévia da Copa do Brasil, né? Os dois times vão se enfrentar daqui a 2 semanas novamente, também no Mineirão, primeiro jogo. E o Cruzeiro mostrou que se o Corinthians vier desse jeito, vai tomar uma sabatada, né? A verdade é essa, o Dorival prometeu que vai ser diferente, que pode cobrar ele depois desses jogos, mas o Cruzeiro não quis saber. E a gente vai falar e manteve a invencibilidade, vamos trazer todas essas informações aqui e agora. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, quase 30 mil inscritos, galera, estamos quase batendo essa marca, menos de 300 pessoas. Vambora! O que me falaram que era impossível, que não ia dar certo aí, ó. Tamo aí, ó. As pessoas não acreditavam, vocês acreditam. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Tanto os atleticanos, tanto os cruzeirenses, quanto todos os outros inscritos de outros clubes que também estão aqui com a gente. Tá bom? Se você puder me seguir nas outras redes sociais, lá eu falo de futebol todos os dias também pra você. E todas elas ficam aqui na descrição do vídeo. Só você seguir lá, beleza? Vamos falar um pouquinho. Vou pegar as escalações porque eu acho que elas dizem muito como foi o jogo. E eu queria trazer uma informação, porque o Cruzeiro, aí, Cruzeiro e Corinthians aqui, cadê o jogo? Pronto. E assim, foi 3 a 0 porque o juiz quis, né? Porque era pra ser 4. Aquela outra falta ali, a gente vai entrar nesse assunto depois. Formação. Eita. Tá aqui. Tô gripado, cara. Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique, Romero, Lucas Silva, Christian pela direita, Matheus Pereira centralizado, Arroio pela esquerda e Caio Jorge. O Corinthians veio também o time titular, mas não tinha o goleiro, né? Veio de Felipe Longo, bom goleiro até. João Pedro, Gustavo Henrique, Anrileri, Hugo e Mateuzinho pelas alas, Ranielli, Breno Bidon e Garro, Yuri Alberto e Guinegão, tá? Esse foi o Corinthians que pegou o Cruzeiro. E cara, o primeiro tempo um Cruzeiro muito intenso, um Cruzeiro atropelando, avassalador, diferente de outros jogos. O Cruzeiro ele se sente muito confortável de não ter a bola, né? O Cruzeiro joga muito bem sem a bola e ele consegue criar vantagem porque o Cruzeiro ataca muito rápido. E cara, e foi assim que aconteceu, né? Aos 26 minutos, o Matheus Pereira acha uma bola incrível, incrível. E como o Matheus Pereira se dá bem com o Arroio e o Christian, né? Eu acho que são talvez os pontos favoritos dele do Cruzeiro hoje. Ele acha uma bola incrível pro Christian, que cruza, o Arroio faz a diagonal, chuta, o goleiro faz uma defesaça. E no rebote, cara, o Caio Jorge de primeiro, um chute até difícil, assou uma porrada e fez o gol. Artilheiro do Brasileirão até aqui. O Caio Jorge abre o placar pro Cruzeiro. E o Cruzeiro, ele continuava avassalador, cara. Continuava pressionando, continuava querendo, pressionando, porque foi um Cruzeiro muito vertical. O Corinthians não viu a cor da bola. O Corinthians não viu a cor da bola. O segundo tempo, o Cruzeiro continuou assim, continuou bem. O Corinthians mexeu, fez 3 substituições, mas o Cruzeiro continuou bem. E numa bola do Kaique pro Arroio, Caio Jorge, cara, uma tranquilidade, dominou de frente pro goleiro e fez o 2 a 0 e ele já tinha acabado o jogo. A verdade é que ele já tinha acabado o jogo. E além disso, e eu vou falar depois dessas dinâmicas, no terceiro gol, o Caio Jorge rouba a bola, o William dá no Caio Jorge, o Arroio de novo faz a diagonal. Ele faz a diagonal antes, né? O Caio Jorge dá a bola pra ele, ele chuta de direita e faz um golaço, faz o 3 a 0. Depois teve o 4 a 0, que o juiz arrumou uma falta ali, né? Para mim, não houve. Não tinha o que ele falar. O cara botou a mão e entrou na frente. Lógico, pô, ele passou, botou a mão pra proteger, entrou na frente, chutou e fez o gol. Assim, nada a ver o que o juiz arrumou ali. Esse juiz fraquíssimo, inclusive, tá? Fraquíssimo, já falei aqui, ruim, tá ganhando espaço e é um juiz ruim. Já prejudicou o Atlético, já prejudicou vários, ruim também. E o Sinisterra fez o 4 a 0. O Martínez expulso numa cotovelada burra. O jogador foi burro, né? Porra, parado, fez assim, óbvio que ele queria machucar. Burro, nada a ver. Achei meio sem noção, inclusive. Mas nada a ver. E o Cruzeiro, que não tem
absolutamente nada a ver com isso, foi lá e fez mais um gol. Foi lá e aproveitou e foi muito superior ao Corinthians. O Corinthians não viu a cor da bola, gente. Mas o que aconteceu, Matheus? Então, primeiro, destacar uma coisa do segundo gol. Vou entrar nisso. O Cruzeiro, ele tem uma facilidade muito grande em atacar rápido, né? Ele precisa de poucos toques na bola para chegar no gol. No segundo gol é a prova disso. Fabrício Bruno, Kaique, Arroio, Caio Jorge. Sabe? O Cruzeiro ele se sente muito confortável. Ele consegue pegar o adversário não concentrado. Quando o adversário não está montado, ou melhor, está montado, mas não está ligado no jogo, o Cruzeiro consegue aproveitar muito bem esses lances. Fez esse belo gol no segundo gol aí, uma jogada que é muito bem trabalhada. O Kaique já tinha achado o Caio Jorge, que saiu na cara do gol também, e o Longo fez uma defesa. Essa jogada, Fabrício Bruno, Kaique rápido, Kaique ligação direta, tá acontecendo muito, tá? Tá acontecendo muito. E o Cruzeiro também faz isso quando tem o Lucas Silva. O Cruzeiro foi muito superior ao Corinthians, mas muito assim, mas muito. Passou o carro, amassou. O Corinthians viu a cor da bola, não esteve perto de ganhar o jogo. E além disso, o Cruzeiro com o Lucas Silva, ele tem mais qualidade. O Lucas Silva, ele não estava tão bem. E os jogos que ele não jogou, o Cruzeiro sente muita falta dele. Porque é um cara muito passador, né? Um cara que dita muito o ritmo do Cruzeiro. O Matheus Pereira, ele controla o jogo, mas o Lucas Silva, ele dita o ritmo, né? E ele ajuda demais a essa bola chegar com qualidade pro Matheus. E quando o Matheus tá marcado, ele consegue fazer essa bola chegar nos pontas. Então eu acho que o Lucas Silva é uma peça fundamental desse Cruzeiro, por mais que já teve momentos que ele oscilou no campeonato, mas o Cruzeiro sente muita falta dele. E quando o Cruzeiro tá com o time inteiro, o Cruzeiro é outro time. Quando o Cruzeiro tem algumas peças, já falei que tá sem algumas peças, o Cruzeiro cai muito de produção, mas despenca. Perde algum encaixe defensivo, perde alguma saída de bola com qualidade, mas o Cruzeiro tá há 10 jogos sem perder, gente, no Brasileirão. 10 jogos, são 6 empates? São 6 empates, mas são 10 jogos sem perder, desde aquela derrota pro Vasco lá. Então, realmente o Cruzeirense tem que ficar feliz. O Cruzeirense está na Libertadores de 2026, na fase de grupos, está bem na fase de grupos, então maneiro isso também. Depois de muito tempo, o Cruzeiro reencontrar. O Cruzeiro ele teve, óbvio, pelo que ele aprontou no ano, eu acho que o título nem era o esperado, né? Porque Palmeiras e Flamengo estão em outro patamar de qualidade técnica, de dinheiro investido. E o Cruzeiro está conseguindo disputar, fazendo um bom time. A permanência do Léo Jardim ela é fundamental. A gente vai falar sobre isso ainda, que teve esse debate, se ele vai ficar ou não. Mas é fundamental para o Cruzeiro em 26, um cara diferente, um cara que controla muito esse Cruzeiro. Desde que o Matos saiu, ele claramente ele dita muito as rédeas de como funciona taticamente o clube, de como funciona o mercado do clube. Assim, eu acho que, lógico, tem a auxílio de Joaquim Pinto, mas quem trouxe o Joaquim Pinto foi ele, então ele é o cérebro desse Cruzeiro. Ele consegue fazer esse papel de manager que o Alexandre Matos não fez, e olha onde o Alexandre Matos quase rebaixa dois times, né? Fez um péssimo trabalho no Cruzeiro, e aí olha onde que tá o trabalho que ele tá fazendo com o Santos. Então, não quase rebaixa o Cruzeiro, mas fez um péssimo trabalho com o Cruzeiro, né? E até no Mineiro não conseguia desenvolver, foi mal nas contratações, e agora tá quase rebaixando o Santos aí. Essa gastação a rodo não funciona no futebol. Se você não souber gastar dinheiro, não adianta. Não adianta. Não é mais o que já foi há 6, 7 anos atrás. Mas eu queria trazer alguns destaques. O Caio Jorge voltando a marcar, o Caio Jorge voltando a ser muito importante pro Cruzeiro, voltando a ser aquele Caio Jorge que a gente conhece, fazendo 2 gols, 3 chances, ele fez 2. É um cara diferente, um cara que tem a qualidade, tá muito frio, tá confiante e ótimo pro Cruzeiro, né? O Caio Jorge voltar a jogar o que tá jogando perto da Copa do Brasil é fundamental. É fundamental pro Cruzeiro, porque é um cara que descarrega esses gols. Mas pra mim, eu acho que temos um destaque desse jogo, que foi uma contratação que muita gente não esperava que fosse render o que tá rendendo, que é o Arroio, né? O Arroio chegou quietinho, foi caro, mas ninguém imaginava que ele ia encaixar como uma luva do Cruzeiro. A parceria Arroio-Caio Jorge é fundamental para esse Cruzeiro. A parceria Arroio e Matheus Pereira é fundamental para esse Cruzeiro. O Matheus Pereira, que tinha o Wanderson e o Christian hoje conecta muito melhor com o Christian e Arroio. O Arroio é um cara que pode jogar pela esquerda, mas pode jogar pela direita também. Quando ele joga pela esquerda, ele é muito mais incisivo. Ele cria muito mais chances claras. Ele quebra muito mais linhas, por exemplo, que o Christian. Ele participa de muito mais gols que o Christian. Em 10 jogos ele já participou de 3 gols. O Christian não participou em 40. Não fez nenhum gol em 40 jogos. Então, assim, isso diz muito sobre o que a gente espera do Wanderson, né? O Wanderson em 40 jogos tem nenhum gol. Isso é muito importante, que era o titular antes do Arroio. Mas o Arroio, ele conecta muito bem com
o Caio Jorge. No segundo gol, que é um gol rápido, o Arroio ele já espeta a bola, o Kaique já espeta a bola pro Arroio, o Arroio já dispara, já cruza pra trás. Então é um cara que encaixou muito bem nesse Cruzeiro. É um acerto, uma contratação que foi cara, mas é um acerto pro Cruzeiro, uma puta aposta que deu certo. Já pode-se dizer assim, acho que o Cruzeiro já tem uma joia em mãos, tem apenas 19 anos, tem que lapidar, tem que ter mais calma, vai ficar mais experiente, vai ficar com mais qualidade ainda, mas o Matheus Pereira, ele tem uma facilidade de encontrar o Arroio, ele conecta muito bem com o Arroio. O Arroio entende muito bem o Matheus Pereira, como o Christian entende pela direita, como no primeiro gol, e o Arroio já faz a diagonal. E ele tem feito essa diagonal da esquerda para dentro algumas vezes. Ele fez isso no primeiro gol, o goleiro pegou no rebote que o Caio Jorge fez. Ele fez isso no terceiro gol que o Caio Jorge deu para ele. E ele fez um belo chute num lance difícil de finalizar, tá? Principalmente com a perna trocada. Então o moleque que tá com confiança, que o Leonardo Jardim soube moldar e encaixar no time, mas eu acho que ele, pro funcionamento do ataque do Cruzeiro, ele é muito melhor que o Wanderson, ele é fundamental para esse Cruzeiro hoje, e é um cara que com certeza tá subindo o Cruzeiro desse patamar, trouxe mais qualidade. A gente falava, o Cruzeiro tem dificuldade de quebrar linhas, tem dificuldade do 1 contra 1, do mano a mano. O Arroio, ele traz muito isso, ele ajuda muito o Cruzeiro a melhorar nessa situação, principalmente pelo lado esquerdo, né? Porque o lado direito tem o Christian, e ele dá mais tempo pro Sinisterra entrar aos poucos também, né? Porque o Sinisterra vai entrar por aquele lado e aos poucos vai conseguindo jogar, não precisa entrar de cara e resolver a situação com o Arroio voando. Então ele tá dando mais calma pro Leonardo Jardim trabalhar esse ataque. E, mas ele tá conseguindo uma vaga cativa ali que não tem como tirar o Arroio do time hoje. Ele é peça fundamental desse ataque do Cruzeiro. O cara que mais quebra a linha do Cruzeiro disparado. E é muito importante para quando o Cruzeiro tem que fazer esses ataques rápidos que vem fazendo. E mostrou que tem muita facilidade e qualidade para fazer. Com poucos passes já está na cara do gol. E o que fez isso 2 vezes com o Corinthians e conseguiu fazer 2 gols. Um time diferente. Um time que amassou o Corinthians muito por conta de Arroio. Muito por conta de Matheus Pereira. E muito por conta de Caio Jorge também. E não vou falar de Kaique e outros jogadores que foram bem não, porque isso aí também é chovendo molhado, tá? Então, tem que falar sobre isso. O Kaique, mais uma partida exemplar do Kaique. Exemplar. Muita qualidade. Acho que o Cruzeiro vai ter que entender muito bem o que ele vai fazer pro ano que vem. Pra ele não perder, ele não pode desmontar muito esse time, ele não pode perder tantas peças. Óbvio que ele vai ter que vender alguém, vai ter que fazer dinheiro, mas assim, ele não pode desmontar completamente o time, porque o time tá muito encaixado pra Libertadores, é um time que pode dar trabalho e, lógico, tem que manter o Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim é peça-chave do Cruzeiro e precisa manter para a próxima temporada. 10 jogos sem perder, vence o Corinthians mais uma nessa prévia da Copa do Brasil para dar confiança, para mostrar que o time do Cruzeiro não está aí para brincadeira. E agora, já que classificou para Libertadores, é pensar com tranquilidade nessa Copa do Brasil. Eu até pouparia os jogadores do Cruzeiro na última rodada do Brasileirão. Jogaria muito forte até a penúltima rodada, né? Faltam 3 rodadas pro Cruzeiro, mais 2 rodadas aí jogar com o time titular. E depois eu já pouparia todo mundo para o Cruzeiro chegar inteiro. Porque quando o Cruzeiro chega inteiro, ele chega muito melhor e joga muito melhor quando ele tem uma semana de descanso do que quando ele joga quarta a domingo. Isso é um fato e eu tenho observado isso com frequência durante o Brasileirão. Beleza? É isso. Só elogios hoje, né? Não tem muito o que criticar. Tem que valorizar também o Lucas Silva, que pouco se fala. E o juiz fez uma puta cagada nesse último lance aí, que não fez o menor sentido. Tá bom? É isso. Se inscreve no canal, quase 30 mil, galera. Muito obrigado. Tamo junto. É nóis.